pessoal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Jaques Lotuc, para quem não me conhece, sou técnica de enfermagem. No vídeo anterior eu falei sobre os 13 certos da medicação. Se você ainda não conferiu, vou deixar no card aqui em cima e também na tela final desse vídeo. É só clicar que já vai direto lá pro vídeo. O vídeo de hoje vai ser sobre as 5 medicações mais utilizadas na enfermaria. Se você é um técnico de enfermagem que está iniciando no ambiente hospitalar, é muito importante saber para que cada medicação serve. E para não ficar um vídeo muito longo, eu escolhi 5 medicamentos que nós utilizamos no dia a dia, para você conhecer quais são esses medicamentos, as ações que eles causam e como dilui cada um deles. E também algumas curiosidades importantes. Então, fica até o final. A primeira medicação que nós vamos falar no vídeo hoje é a dipirona. É uma das mais comuns utilizada em todo o ambiente hospitalar. Ela serve tanto para dor quanto para febre. Lembrando que a febre, para se fazer a dipirona, é acima de 37,8, seguindo a última normativa. Mas vale lembrar também que sempre estão acontecendo as atualizações. A forma de apresentação da dipirona, ela pode ser em comprimido de 500 mg, de 1 grama, pode ser também de gotas, né, para as crianças, e também IV, que é a forma de ampola. Então, sempre ficar muito atento à forma de apresentação que essa dipirona está prescrito, voltando então nos 13 certos, se é comprimido, se é em gotas ou se é endovenosa. Se estiver prescrito uma ampola de dipirona na forma IV, você vai aspirar os 2 ml de dipirona e vai completar com 8 ml de soro fisiológico, totalizando 10 ml para administração. Muito cuidado no momento da administração. Lembre-se que não devemos fazer muito rápido a administração endovenosa dos medicamentos. A dipirona, quando é administrado, o paciente costuma relatar um pouco de ardência. Então, muito cuidado. A dipirona ela pode causar uma leve hipotensão, então a pressão pode ser reduzida, uma sonolência e uma curiosidade. A dipirona é um dos medicamentos mais utilizados no Brasil, porque o efeito dela é muito rápido. Então ela baixa a febre rápido e também para dor. Então muito cuidado com os pacientes alérgicos à dipirona, porque quando administrar no paciente alérgico, ele pode começar a apresentar vermelhidões pelo corpo, tontura, mal-estar, rush cutâneo. Então é bem importante saber se o paciente que você vai administrar aquela dipirona não é alérgico. Segunda medicação é a furosemida. Ela tem um efeito diurético. E o que é diurético? Se você ainda não ouviu esse termo, né, diurético, tem a ver com diurese. Diurese nada mais é do que o nosso xixi. O termo técnico utilizado para o xixi no hospital é diurese. Então, a furosemida é um diurético, entende-se então que é para eliminação do xixi. Mas muita atenção, porque não são todos os pacientes que podem fazer uso da furosemida, ele realmente precisa estar prescrito. A forma de apresentação é tanto comprimido quanto ampola. Os comprimidos eles podem vir na forma de 20 mg ou 40 mg, então muito cuidado. Lembra dos 13 certos mais uma vez. Na prescrição médica pode estar prescrito um comprimido de 40 mg e vir da farmácia para você administrar 2 comprimidos de 20 mg, totalizando as 40 mg. Então, em vez de você dar para o seu paciente um comprimido de 40 mg, você vai oferecer para ele os 2 comprimidos de 20 mg, que vai totalizar as 40 mg. Muita atenção nessa miligramagem. No caso de ampola, quando é IV, você vai fazer endovenoso no seu paciente lá no acesso, não dilui, faz puro, tá? Não dilui. Se você diluir, ela vai ficar toda branca, aquela solução, e entra naquele critério de incompatibilidade.
Lembra que a gente falou nos 13 certos? Então a furosemida não dilui. Os cuidados que nós temos que ter quando administrado essa furosemida, tanto via oral quanto endovenosa, é monitorar os sinais vitais. A furosemida também pode levar a uma baixa na pressão arterial, então ela pode causar hipotensão. O paciente também pode começar a eliminar a diurese ali na cama mesmo. Se você medicou seu paciente com a furosemida, saiba que o maior intuito disso é para ele eliminar o xixi. Então ele vai ter diurese sim, e muita. Então cuidado, né, no momento que você vai administrar. Já vê se o seu paciente tem condições de ir ao banheiro sozinho, já pega uma comadre, deixa mais perto ali, caso ele seja acamado, um papagaio, né, no caso de homem, para fazer o xixi. E fralda também, fica mais atento para trocar as fraldas do paciente se ele estiver acamado e não puder fazer as suas necessidades fisiológicas sozinho. E uma das curiosidades é que a furosemida ela age muito rápido, então volta, né, na orientação anterior de cuidar que seu paciente vai eliminar diurese sim. E a principal indicação dela é edema, quando o paciente está muito inchado. O médico vai avaliar a necessidade, vai ver se os exames laboratoriais desse paciente estão ok, para poder prescrever a furosemida, porque também não são todos os pacientes que podem fazer uso dessa medicação. O terceiro medicamento é o omeprazol. Eu acho que você já deve ter ouvido falar no omeprazol. O omeprazol ele serve para gastrite, para úlcera no estômago e também para refluxo. Então é um medicamento muito utilizado no Brasil também. Ele vem em forma de cápsula de 20 mg e 40 mg e também em forma de ampolas de 40 mg. Então vai depender também do que tiver na prescrição daquele paciente, como eu citei no medicamento anterior. Se estiver prescrito na forma de ampola, ele vai ter que ser diluído com o próprio diluente do omeprazol. Tem que adicionar o diluente no pozinho, na ampola do pó, para poder administrar nesse paciente. O omeprazol sempre deve ser administrado antes das refeições. A cápsula geralmente em jejum, mas sempre se atente na prescrição. O omeprazol ele previne a irritação no estômago em pacientes que usam anti-inflamatórios. Então ele é muito utilizado também no Brasil. A quarta medicação é o metoclopramida, também conhecido como Plasil. É uma medicação antiemética, ou seja, utilizada para náuseas e vômitos. Esse medicamento também pode ser prescrito para pacientes que têm a digestão lenta. Mas é importante saber para que serve o metoclopramida, porque é comum que pacientes internados tenham mal-estar, vômito, náusea. Nesse caso, você vai ver se tem na prescrição o metoclopramida, que vai ser para esse determinado efeito. A forma de apresentação é em comprimido de 10 mg e ampola de 20 mg. O metoclopramida deve ser diluído em soro fisiológico também, igual a dipirona, 8 ml de soro fisiológico e 2 ml do medicamento, de acordo com a prescrição médica. Vamos administrar no acesso, né, endovenoso, de maneira lenta. Os cuidados que temos que ter é observar se esse paciente não vai ter sonolência após a administração, se ele vai apresentar algum outro efeito após a administração desse medicamento. Geralmente ele tem ação rápida, ou seja, o paciente está com náusea, administra o metoclopramida se tiver prescrito, 30 minutos depois esse paciente já vai estar melhor. Então por isso é importante saber também o efeito que esse medicamento vai causar no paciente para saber se ele foi eficaz. A quinta medicação é o captopril, uma medicação utilizada para hipertensão arterial, ou seja, esse medicamento é para baixar a pressão, então para controlar a pressão arterial, também muito utilizado nas enfermarias. As principais indicações desse medicamento então são hipertensão arterial e insuficiência cardíaca. A forma de apresentação do captopril é em comprimido, tanto de 12,5 mg, 25 mg ou 50 mg.
Então é importante verificar na prescrição qual é a dosagem que está prescrito. A forma de ampola IV é utilizada em casos muito específicos. Na UTI, eu particularmente nunca vi administrar captopril IV, diferente de alguns outros antipertensivos. Então a forma que vai chegar para você no hospital é quase 100% de certeza que é comprimido. E tem que ser administrado via oral nesse caso. O principal cuidado antes da administração do captopril é verificar a pressão antes de administrar e uns 15 minutos depois, porque se a pressão do paciente já estiver baixa, você não deve administrar o captopril só porque ele está prescrito, sendo que o efeito dele é justamente para baixar a pressão arterial. Então, muito cuidado com isso. Porque depois que você administra um antipertensivo para aquele paciente que já está hipotenso, esse paciente pode baixar ainda mais a pressão e pode acontecer uma intercorrência grave. Por isso é bem importante você conhecer os medicamentos que estão prescritos e que você está administrando no seu paciente. E para isso, você vai ter mais conhecimento através de pesquisa, de estudo e também do seu dia a dia, que você vai perguntando para um colega, vai perguntando para o enfermeiro e vai observando o seu paciente para que você consiga entender como todo esse fluxo funciona. É importante lembrar que existe uma infinidade de medicamentos e eu citei aqui apenas 5 dos medicamentos mais utilizados desde a enfermaria até a unidade de terapia intensiva. Eu vou trazer aqui outros vídeos explicando as principais medicações utilizadas na UTI também, os efeitos que elas causam. Se você tem alguma sugestão de conteúdo aqui para o canal, eu peço para você deixar aqui nos comentários. Aproveita e já me conta de onde é que você está me assistindo, qual cidade, se você já é da área da saúde, se você já está trabalhando e se esse vídeo te ajudou. Peço para que você se inscreva no canal, já deixe o like para mim, gente. Compartilhe com aquele seu colega do curso de enfermagem. Um beijo e lembre-se, gente, muito cuidado na hora da administração de medicamentos. Nós somos prestadores de serviço em prol da saúde. Então nós temos que ter em mente sempre melhorar aquele paciente que está lá nas nossas mãos e não piorar. Beijo, gente, sucesso e muita responsabilidade.